noite a todos. Sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores, musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo, explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto como do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos 3 anos anteriores, 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A partir dessa temporada, o bate-papo passa a ter um novo formato. Os programas não mais terão transmissão ao vivo e serão mais compactos. Os exemplos de áudio, vídeo partitura ficarão disponíveis na descrição do YouTube e o programa também terá uma versão podcast para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo. A equipe que realiza o bate-papo é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Hoje temos a honra de receber, hoje dia 28 de março de 2023, para abrir a quarta temporada do bate-papo, a compositora e instrumentista Elodie Buni, para falar sobre sua obra musical, suas atividades como instrumentista e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Eu vou passar agora a palavra ao professor Ian Wagner, que vai falar um pouco sobre a Elodie e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vinda, Elodie. Oi, Elodie, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco e fazendo uma brevíssima apresentação sua para os nossos ouvintes, né? A Elodie Buni, ela é intérprete e compositora franco-brasileira, né? Ela tem sua trajetória aí embasada dividindo, né, sua performance instrumental e seu tempo como compositora. Destaca-se como obra recente dela a ópera Homens de Papel, e ela tem uma biografia super extensa que vocês vão encontrar na descrição, né, aqui do nosso bate-papo. E eu vou passar já a palavra para a Elodie, pedindo que ela fale um pouco sobre a trajetória dela, sobretudo explicar um pouco, né, o que a fez, né, entrar na música e, sobretudo, na composição musical, né? Bem-vinda, Elodie, ao nosso bate-papo. Obrigada, Ian. Obrigada, Liduíno. Um prazer estar com vocês hoje, poder falar um pouco do meu trabalho. Bom, na verdade, eu sou francesa, digamos assim. Eu nasci na Venezuela, mas cresci na França. Estudei no Conservatório de Boulogne-Billancourt, né, que é Paris, enfim, é subúrbio de Paris. Depois em Estrasburgo. E é curioso porque, na verdade, eu sou formada em violão, né? Então, o que eu mais estudei na vida é mesmo um instrumento, violão. Mas eu acho que o conservatório na França, imagino na Europa, assim, de maneira mais ampla, a criança entra assim, com seus 7 anos e consegue ter acesso a muitas aulas, então, assim, teóricas, né? Desde análise de partituras, assim, aprender a ler uma grade desde o início, instrumentação, análise, harmonia tradicional, contraponto, écriture, não sei como é que fala, né? Enfim, essas coisas de desvendar um pouco a escrita e tudo mais, de uma grade orquestral. Então, são os assuntos que estão em volta da composição, que a gente tem desde muito cedo e depois encaminha para o instrumento ou para a composição ou para, digamos assim, escolhe, né, um caminho um pouco mais certo lá
na adolescência. Então, acredito que essa base tenha ficado ali de alguma forma. Isso foi o que me permitiu depois reencontrar o que tinha aprendido, né? Mesmo sem ter um diploma em composição de fato, né? Então, na verdade, quando eu fui começar a querer compor, eu tinha muito essa vontade desde cedo, mas tem outra característica também que talvez seja um pouco francesa barra europeia, que o ensino é muito especializado. Então, se você estuda violão, você é praticamente proibido de fazer outra coisa, né? Um pouco essa herança do século XIX, que você tem que se tornar um virtuose e não pode se dispersar com outras. Então, isso, hoje, acredito que tenha mudado bastante, mas quando eu era jovem, assim, criança, adolescente, ainda era bem presente essa ideia, né? Então, eu me senti um pouco assim, impedida de compor, até um dia que eu já estava em Estrasburgo, eu já tinha me formado no primeiro conservatório, Boulogne, e fui para Estrasburgo, que é um conservatório bem mais aberto, assim, no sentido que já acolhe as músicas populares, é fronteira com a Alemanha, então tem essa proximidade com a Bélgica também, que tem a música Manouche, então lá eu tive aula, por exemplo, com o sobrinho do Django Reinhardt, que mora lá até hoje, o Mandino Reinhardt. Então ele vinha, dava umas aulas para a gente do jeito que dava, né, porque nunca tinha dado aula, aí vinha, tinha um compositor em residência, eu na época era o Jan Marresch, que estava em residência, então vem um compositor também de música contemporânea falar do seu trabalho, daqui a pouco vem um músico flamenco, também mostra. Então, assim, o Conservatório de Estrasburgo tinha iniciação ao jazz também, que é bem presente lá, e música antiga, que é essa região da França, essa fronteira alemã, é muito forte também na música barroca. Então, abriu umas janelas, assim, muito forte para mim esse contato com essas estéticas, né? Também tem um festival de música contemporânea muito importante lá, Festival Musical, as percussões de Estrasburgo, né? Então ali foi uma chave para mim e na composição também, porque aí eu me senti mais livre, digamos assim. Eu já estava com os meus 18 anos e a porta de entrada para a composição apoiada dessa vez pelo meu professor de violão, o Pablo Marques, que eu considero meu mestre, que me formou durante esses anos em Estrasburgo. Ele me apoiou nesse sentido e me aconselhou a começar a arranjar. Então, eu acho que assim, os primeiros passos para entrar assim, no mundo da composição foi mesmo através do arranjo, porque ali eu tive que me debruçar primeiro na harmonia funcional, que era algo que, na verdade, ainda era distante, porque eu tinha tido aulas de harmonia tradicional, que é outra coisa, né? É outra maneira de pensar, de entender, de ouvir a harmonia. Então, essa entrada na harmonia funcional, para mim, foi um mundo novo que se abriu, que me deu novas ferramentas de arranjo e de composição. Então, isso foi um primeiro passo, o arranjo. Depois, o segundo passo, acredito que eu ainda estava procurando um marco para conseguir arranjar. Tipo, né? A gente não pode considerar sentar e abraçar um mundo que não tem limite, né? Ainda mais novo assim e tal, nova. Então, eu encontrei o marco da música popular latino-americana e comecei a compor um pouco em cima dessas bases melódicas, harmônicas e rítmicas também, estruturais e tudo mais. E isso foi, então, também uma porta de entrada importante para mim, onde eu conseguia expressar alguma coisa como compositora. Esse foi o início, vamos dizer assim. Depois são várias etapas, né, que vão passando isso tudo primeiro no violão, né? A composição começou no instrumento, sempre com um contato muito forte com o instrumento para conseguir compor, né? Isso foi o primeiro momento, né? Não sei se eu sigo, se posso seguir falando. Não, eu fiquei curioso que você falou sobre, né,
a harmonia funcional, né, como ela entra e passa a ser importante na maneira como você enxerga, né, a música, é, porque é só uma curiosidade, né, se aí na França se costuma chamar esse tipo de harmonia jazzista popular de harmonia funcional, como é comum aqui no Brasil, ou se vocês se referem de outra forma a esse tipo de harmonia, porque tem a harmonia funcional, digamos, riemanniana, né? Sim, É só sim. uma curiosidade A gente etimológica. chama, sim, chama de harmonia tradicional e de harmonia funcional. Faz Também é justiça. igual, né? É igual, né? Igual, né? Tá, interessante. É, é. Interessante. Não, desculpa, pode Ah, continuar. Eu não quis parar para não interromper o fluxo aí. não, mas é isso. Depois, enfim, eu acho que eu não sei como é para os outros compositores e tal, mas para mim eu sempre precisei achar um marco que eu chamo assim, né? Tipo, como eu falei ali, primeiro o arranjo, depois sair do arranjo, começar a compor de fato, mas dentro de um quadro. E aí meu quadro parece que ele foi ficando cada vez mais amplo, né? Porque a gente vai adquirindo ferramentas, vocabulário, estilo, cada vez mais próprio e vai se achando. Eu acho que o marco vai ficando maior, mas ele nunca desaparece de fato, porque para mim, pelo menos, a gente se perde também, né? Então, assim, é, por exemplo, eu sempre ouvi bastante música atonal, era, né, música mais moderna, era algo que me chamava muita atenção, mas eu não sabia como que se fazia aquilo. Eu não entendia de fato, até porque talvez eu não cursei também composição, talvez nesse curso mais assim acadêmico você se aproxima, né, de maneira diferente dessa linguagem. Eu tive que descobrir, conhecer um pouco de maneira autodidata para entender os mecanismos daquilo e mesmo a minha escrita não sendo atonal, ela é mais tonal, mas ela não é totalmente polarizada também. Vem uma atonalidade para colorir a tonalidade. Então, assim, isso são fronteiras que são turvas às vezes, não é muito complicado afirmar. Eu componho tonalmente, eu acho que não é bem por aí, se bem que talvez seja algo mais, provavelmente algo mais presente na minha música, principalmente quando é para violão, sim, é quase sempre tonal, nem sei muito bem explicar por quê. Para orquestra, os horizontes são maiores, assim, porque eu acho que, pelas minhas influências também, ouvindo ao longo do tempo música para orquestra, música contemporânea para orquestra, eu fui me moldando assim, moldando meu gosto e meu caminho para outras sonoridades que não são meu instrumento. Acho que compor para o seu próprio instrumento é sempre uma casa à parte, assim. Nem tenho muita explicação, mas é outra coisa, né? Certamente. E eu fiquei curioso, como é que foi para você, né, esse primeiro contato com essa estética não tonal, digamos assim, né? Porque eu imagino que até então isso não fizesse parte, né, do teu, digamos, Uhum. da sua playlist, né? E de repente isso chega a você, eu entendi que você, né, teve que lidar com a questão técnica de uma forma autodidata, mas como é que isso bateu em você assim esteticamente, né? Sim, na verdade, até eu ouvia desde sempre, porque eu acho, principalmente depois, quando eu entrei em Estrasburgo, ali sim, ali com 18, 19, 20 anos, passou a fazer parte mesmo da minha vida, ouvir principalmente ao vivo música contemporânea, o que mudou tudo, na verdade. O ao vivo, para mim, foi um antes e um depois. Você poder ter concertos excelentes ao vivo, muitas vezes, sabe, assim, regularmente, poder. Isso aí fez uma diferença, porque eu acho assim, que você está vendo o que está acontecendo também, porque a música contemporânea ela é muito visual também, tem
está acontecendo ali muita coisa no palco que não acontece em outros tipos de música, sabe? Assim, para mim, a questão do ao vivo na música contemporânea é um diferencial. Então, e também poder estar em contato com os compositores, como eu mencionava, a residência do Jan Mahesh, teve outras, mas essa foi a mais longa, que mais me marcou. E ter esse bate-papo, eu acho que eu aprendi muito ouvindo os compositores falando, os alunos em composição também. A gente era muito cobaia, né, dos alunos, então tinha que ler muita coisa, testar e não sei o quê. E aí então foi bem assim no contato, né, com outras pessoas que já faziam parte desse mundo. E, a aquisição, vamos dizer, de um vocabulário, um repertório novo, foi muito ao vivo. Isso foi uma sorte. Eu vi muitos concertos também dos alunos, aulas, masterclass de percussão, porque a aula de percussão no Conservatório de Estrasburgo é muito forte. Então, tinha um nível de assim, na aula de percussão muito alto. E a percussão, enfim, a gente sabe que é muito ligada ao repertório moderno, né? Então, ali, enfim, foi assim que eu adquiri, na verdade, que eu comecei a entender melhor. Assim, eu comecei a ter aula também de improvisação generativa, que a gente chama lá, não sei como que fala, né? Que é improvisação livre. Ali também foi uma aula de composição, na verdade, porque eu tinha um professor muito bom, né, clarinetista Jean-Marc Fortes, que eram aulas de composição, praticamente, essas aulas de improvisação, né? Porque a gente gravava, ouvia, falava de composição, era composição ao vivo ali que a gente fazia, mas ele falava de coerência, de estrutura. Então, acredito que eu tive um tipo de aula de composição de maneiras não tradicionais, assim, num lugar de maneira muito privilegiada, assim, com professores excelentes. O meu mestre, o Pablo Marques, também violonista argentino, especialista em música moderna. Então, ele, enfim, conhecia muito bem esse repertório também. Então, sim, foi ali em Estrasburgo que eu tive contato, mas ainda não compunha para a orquestra. Eu comecei a compor para a orquestra no Brasil e também foi através da questão do arranjo. Comecei ter a aula, porque é algo que me interessava muito desde sempre. Comecei a ter umas aulas com o Leandro Braga, só para começar a entender essas bases, né, e tudo mais. Então, tive um ano. E depois, o Yamundo Costa teve umas encomendas, assim, primeiro de arranjo. Então, a gente se juntou nisso, assim, um pouco. Bom, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer. Então, assim, isso foi 2008, 2009, talvez, que as primeiras, né, de poder ouvir o que eu estava arranjando de fato, com a orquestra de verdade. Isso, assim, também foi algo importante, poder ouvir o arranjo bem tocado, mal tocado, sabe, assim, tipo, ter vários, entender o que era a minha culpa, o que não era, até onde eu posso controlar, como que eu posso facilitar a escrita, para dar certo em vários níveis, para a orquestra jovem, para a orquestra mais avançada. Então, isso foi uma aula boa, porque o Diamandu repetia, entendeu? Tipo, se tocava várias vezes o arranjo com orquestras muito diferentes. Então, isso foi muito bom. Até que em 2013, ele recebeu uma encomenda dessa vez para um concerto para violão, acordeão e orquestra, que foi a primeira peça que a gente fez a quatro mãos. Ali sim foi a primeira vez que realmente eu tive que, assim, ainda era uma orquestração, mas ele não escreve música e tudo mais, então eu fiquei realmente, assim, mesmo tendo os temas e o estilo e a estética, eu fui encarregado de escrever mesmo para a orquestra, né? Então ali tive que estudar sozinha, se digamos, né, estudar mesmo fazendo análise de partitura, que para mim foi uma escola, né, um pouco como autodidata que eu sou,
fantástica. Eu acho assim, em inglês a gente chama de scoring, né? Dessa coisa de ficar tentando desvendar como que é escrito aquilo que a gente está ouvindo. Então, eu aprendi demais e também tive, assim, internet, né? Tem uns cursos, assim, fantásticos. Eu assinei algumas coisas, por exemplo, o curso do Thomas Goss, que assim, é um curso de análise de grade orquestral, mas para mim, na época, fez todo sentido, assim, aprendi muito. Essas novas ferramentas ali da internet podem ser muito boas, podem ser ruins, mas quando são boas, a gente aproveita bastante. Então, isso foi também o início, digamos assim, essas encomendas que eu fiz em parceria com o Diamondu. E depois, enfim, comecei a eu mesmo receber umas encomendas como compositora, primeiro para violão solo, ou violão, enfim, violão e outros instrumentos. Comecei pelo violão, né, a trabalhar, digamos assim, a me profissionalizar como compositora, e depois foi crescendo, assim, né, até começar a trabalhar para orquestra, enfim, formações maiores. Então. Elodie, aproveitando esse gancho aí da orquestra, né? Se você pudesse falar para a gente um pouco sobre como é que foi o processo de composição da ópera, né? Sim, É, porque aí você vai envolver coro, vai envolver orquestra em sim, uma obra de longa duração. Então, assim, como é que surgiu? Se você sim, planejou ou tem coisa improvisada? Fala assim pra sim. gente. Bom, essa ópera foi uma grande loucura, como deve ser sempre para todo compositor, ainda mais quando é a primeira, como foi o meu caso. É, bom, o convite, assim, rapidamente, para contar a história, surgiu porque eu tinha tido uma encomenda anterior de uma peça para soprano, né, para cantora, e orquestra, é, e se chama Meia Lágrima, né, em cima de um poema da Conceição Evaristo, e foi estreada em maio de 2019, isso. E nessa estreia estava presente o Hugo Pozzolo, que na época era diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo, e ele adorou a peça e ficou muito empolgado, e ele estava então procurando alguém para compor essa ópera Homens de Papel, que é, na verdade, baseado numa peça homônima do Plínio Marcos, né? É, grande dramaturga, como a gente bem sabe, que, enfim, deixou uns textos muito críticos à sociedade brasileira, né? Que falava de temas tabus para a época. É, um escritor assim, quase, como falar isso, ácido, né? Em relação a todas essas temáticas da sociedade brasileira e tudo mais. O compositor foi um double bill, né? Então, duas óperas na mesma noite, e o outro compositor foi o Leonardo Martinelli, que se encarregou de Navalha na Cama. Então, a gente... Bom, aconteceu essa encomenda, claro que foi uma aventura maior do que já seria, porque teve a pandemia no meio, né? Então, adiou a estreia, mudou tudo lá no Teatro Municipal. O Hugo saiu, ameaçou de cancelar, enfim, todas essas altas, grandes emoções também no meio. Mas falando da música, quais são os maiores, quais foram os maiores desafios para mim? Primeira vez que eu escrevi uma música dessa duração, ela tem 1h15, 1h20, algo assim, é uma ópera até curta, né, para o gênero, mas para mim, enfim, era muito, muito tempo. O que pegou, assim, o que tive que mesmo pensar foi a questão da coerência, né? Porque quando você trabalha um tema de 3, 5, 10, 12, 15, 20, você ainda consegue manter e puxar o fio, né? Das ideias, dos temas, das células, das modulações, sei lá.
você consegue abraçar, né? Agora, 1 hora e 20, você não consegue abraçar, abraçar de fato. Você consegue, aí vira tem uma acrobacia de ir ali com muito mais racionalmente fazer um catálogo de temáticas. Eu usei Leitmotiv justamente para ajudar na coerência, que eu acho que deu essa costura, né, e tal. Enfim, criar elementos, às vezes não é nem temático, mas você pode ser textural. Às vezes, né, tipo, criar uma lembrança quase inconsciente para o ouvinte, que na verdade não é uma melodia, não é uma textura às vezes, né? Então, assim, eu procurei ali achar uma coerência, às vezes mais óbvia, como o Leitmotiv, né? Que tem uma obviedade, e às vezes achar uma coerência mais subterrânea, assim, né? Tipo, às vezes, como eu disse, uma textura, sei lá, um ultra grave que vai se repetir só que em instrumentos diferentes. Elodie, só um parênteses antes que eu me esqueça. Você Fala- falou que compor para o instrumento é diferente do que compor para a orquestra. Quer dizer, as suas pesquisas de timbre, você falou em textura, por isso que veio a deixa, elas vão mais para o lado da orquestra ou você pesquisa timbre também no violão? Tá entendendo? Claro, claro. Não, não, a pesquisa do timbre é totalmente fora do violão, claro, porque o violão traz o timbre do violão, então não, né, não ajuda para criar. É mais intelectual e é também de ouvir outras coisas, de ouvir, de analisar, de roubar, quase, né? Não, mas assim, a gente se inspira, né? Digamos assim, de conhecer, na verdade, de estudar mesmo. Quando eu estava falando das percussões, a escrita para percussão, para mim, é uma das coisas mais desafiadoras, porque acho que deve ser um pouco para todo compositor, porque é um instrumento praticamente ilimitado, né? Bom, são vários instrumentos, então é, ali tem um mundo que sempre me fascinou desde muito nova e sempre tive muita dificuldade em entender aquilo, porque é muita coisa mesmo. E para a ópera eu tive que estudar demais, e o que eu mais estudei, eu acho, foi a escrita para percussão, porque eu acho que ela me deu muitas respostas na questão da textura e como sendo um cimento, muitas vezes, de, de blend, né? De mescla, de você, porque tem umas texturas que são muito interessantes, mas mais óbvias e mais usadas, ou técnicas expandidas que a gente sabe que funciona, como um pouco, de alguma forma, fórmulas, né? Que a gente vai recriar, que já foram bastante usadas, mas que funcionam, enfim, não é porque foi muito usado que não funciona. E, às vezes, para dar uma coisa assim, um pouco mais pessoal, talvez, a percussão ela vinha me ajudar nisso. Então, claro que não inventei nada, né? Justamente estudando outros compositores, fazendo muita análise de partitura, eu consegui, enfim, ter um vocabulário muito mais amplo. E para mim foi uma saída muito boa na questão da textura. Isso por um lado, a escrita, esse investimento na questão da percussão. Por outro lado, eu coloquei a guitarra elétrica, né, dentro da orquestra, que ali então veio suprir essa meu gosto pela música eletrônica, mas meu não fazer da música eletrônica. Eu não escrevo ainda música eletrônica, porque nunca fiz, não sei nem como fazer, não faz parte ainda da minha prática, é algo que me atrai, mas acho que vai chegar ainda, talvez, não sei. Mas então eu gosto de retribuir um pouco eu gostei de retribuir essa vontade de ouvir, né? Algo elétrico, eletrônico dentro
da orquestra tradicional que a guitarra trouxe e também serviu muito como cimento textural, né? Chamo de cimento, enfim, não sei se dá para entender, né? E também usando técnicas expandidas, como o e-bow, enfim, coisas que já são muito usadas, né, na guitarra, que dão essa coisa um pouco extraordinária do timbre, né? Que, tipo, em algum momento não dá para saber o que está acontecendo, né? O que é isso, né? Ainda mais quando você não vê exatamente que tem uma guitarra na orquestra, né? Então, trazer um pouco essa coisa que não dá para saber da onde vem e deslocar, né? Um pouco a questão da acústica, né? Da orquestra, então. Isso me deixou curioso, né, essa questão do emprego da guitarra, né, nessa obra, porque eu acho que a guitarra para você, assim, obviamente, seu instrumento é violão, mas eu não sei, digamos, o grau de proximidade que você teve ao longo da sua formação com a guitarra elétrica, né? Mas eu acho que a guitarra, ela, de certa maneira, é um intermediário entre o teu fazer composicional no seu instrumento, que é um fazer mais corpóreo, né? Você está ali com o seu instrumento e às vezes uma forma da mão importa mais do que um acorde específico, né? E o outro mundo, que é escrever para orquestra ou para instrumentos que você não toca, né? E você tem uma outra abordagem, né? E eu acho que a guitarra, de certa maneira, ela tá ali no meio do caminho, né? Que ela tem a ver, né? Com o seu porto seguro instrumental, Sim, mas também tem o lado exploratório sim. que, né? Como é que você vê isso, assim, essa... Porque, assim, eu estava pensando antes de te perguntar, né, como seria essa sua relação como você encaixa nessa sua relação como intérprete, como é que isso te auxilia ou te guia, né, composicionalmente, né, mesmo quando você está escrevendo para conjuntos que não Uhum, são, né, o seu instrumento. Mas sim. aí você falou da guitarra, aí veio mais coisas na minha cabeça aqui. Para as áreas, por exemplo, o violão tá no meu colo quando vou compor assim mais tonal, fazer uma área, ele tá ali guiando a composição. Num primeiro momento, depois eu deixo o violão de lado e pronto, vou ampliando de maneira mais intelectual, mais longe, né, do timbre e tudo mais. E aí as áreas você compõe cantando violão e cantando, testando já tudo. É. Eu gravo cantando, sim, sim, sim. Gravo os trechinhos, depois anoto, né, transcrevo, mas sim, violão e voz, né, isso. E os recitativos ou os lugares mais assim texturais ou mais abertos, aí é mesmo na cabeça, assim, né. Mas claro que o violão nas horas que ele pode ajudar, ele tá sempre ali, né. E a guitarra elétrica, a questão do que a guitarra elétrica tem de diferente, né, do violão, como é que isso foi para você? Olha, é outro instrumento. Eu nunca toquei guitarra elétrica. Nem assim, quando eu pego, eu não... a mão esquerda ela vai, mas mesmo assim a mão esquerda é estranha, assim, é tudo estranho para mim. O peso, ela cai, enfim, não sei direito nem como segurar. A mão direita eu não consigo fazer nada, quase assim, né? Um pouco, mas é palheta, né? O aço é incompatível com as unhas, o aço dói muito a mão esquerda, enfim, ou até, sei lá, para nós quem não teve esse duplo contato, esse contato duplo é muito frequente, né? Muita gente passa pela guitarra primeiro, vai para o violão, ou os dois, ou tem um grupo como guitarrista e também estuda violão. Acho que tem mais a ver até com o Brasil, América Latina, enfim, do que com Europa, que você meio que entra ali e vai para o conservatório, tem quase um preconceito muitas vezes, né?
com guitarra, enfim. Basicamente você é meio proibido, assim, rola uma proibição, tipo, você, sabe, assim, tem que estudar violão, é isso. Então, é difícil sair disso. Para mim foi um desafio, acho que Estrasburgo foi muito bom e foi na hora boa, que eu ainda tinha uns 18 anos, então ainda era nova, né? Consegui, assim, sair do peso, né? Eu acho. Mas existia, não sei como que tá hoje. E antes de você passar para a próxima pergunta, só uma curiosidade: tem pedaleira na guitarra da ópera? E como é que você escolheu os Tem, timbres? e eu fiz junto com um guitarrista que é o Camilo Carrara, né? Que tocou. Tive o auxílio também de um guitarrista francês, excelente, que é o guitarrista do Ensemble Intercontemporain. Então, que, bom, foi perfeito porque ele lê muito bem, sabe muito bem sobre a escrita da guitarra, a escrita contemporânea. Então ele me deu muitas dicas assim de como escrever tal som. Então o Pierre me ajudou antes, né, na hora que eu estava escrevendo, e o Camilo na hora que a gente começou a se encontrar para justamente terminar de elaborar aquilo, né? Porque ainda mais nesses instrumentos que tem opções, na verdade. Guitarra elétrica é um nome genérico para um monte de instrumentos que têm timbres super diferentes, né? O pedal também, tal, tá, enfim, é muito variável. Então a gente foi ver o que o Camilo tinha à disposição, o que ele poderia ter mais, pegando emprestado, não sei o quê. E a gente chegou juntos aos timbres, né? Mais próximos que eu estava imaginando, né? Legal, até para pensar numa longevidade, assim, né? Porque tem alguns efeitos que eles vão desaparecendo com o tempo, né? Mas se você põe distorção, se você põe, digamos, 60% de distorção, É. mesmo no ano 2000, né, 2300, dá para pensar, né, em algo assim. Esse é bem um trabalho em conjunto, eu acho, com o intérprete mesmo, que vai tocar sempre. Eu acho que sempre, bom, sempre, tomara que essa ópera seja tocada muitas vezes. Mas o que eu quero dizer, se for repetir, eu acho que eu vou ter que repetir esse trabalho com o guitarrista, né? Legal. Deixa eu passar aqui para uma questão agora mais estética, assim, Sim. filosófica, né? Que Opa. é que composição faz sentido para você? Eu acho até que você tocou em algum momento nesses pontos. O que é que te move musicalmente e como você enxerga o sentido da sua música no nosso mundo atual? Então, Pois é, vastas perguntas. Olha, eu acho que assim, a gente está num mundo atual, não sei se vou começar pelo final, vou tentar chegar. É, onde a tendência é querer que tudo seja igual, né? Então, tipo, o vinho tá tudo cada vez mais parecido um ao outro, a comida, isso acontece em vários aspectos assim do mundo. Eu acho que na música, né, se você escutar, por exemplo, as masterizações como são feitas hoje na música pop, na música clássica, na MPB, sei lá, em vários exemplos, cada um no seu estilo, é tudo muito parecido, assim, o tipo de som que a gente ouve, o, as músicas que passam no rádio, as que não passam no rádio, sabe, assim, é tudo muito classificado, pasteurizado também, e eu acho que acontece um pouco também na música, nem sei o que colocar depois da palavra música, música clássica, música, sei lá, esse é sempre um tema, né? A música escrita, né, e tal, para orquestra, por exemplo, também tem uma tendência de querer das grandes, vamos dizer assim, do sistema maior, querer promulgar também sempre o mesmo tipo de música, mesmo que seja uma música ainda que a gente chame de diferente, intelectual, elitista, ela também às vezes cai um pouco nesse sistema de formatação, às vezes, né? quase uma prática comum, não é? Digamos, contemporânea, né?
Sim, exato, você vê os prêmios dos discos. Eu estou muito ligado também à França nesse sentido de estar se atento ao que sai. Tem coisas muito boas, atenção, não estou falando que não. Mas assim, o que é premiado, referenciado, etc, etc, tende um pouco a cair num molde e tal, né? Então, eu noto isso. É claro que, bom, eu não pretendo fazer nenhuma revolução, nem inventar nada e tudo mais, mas é algo que me chama a atenção. E então, assim, eu não acho que faço parte de nenhum grande sistema, e isso, por um lado, me dá também mais liberdade para tentar ter um pouco, assim, guardar essa autenticidade, talvez, assim, de não esperar muito, entendeu? Dessa grande coisa. E eu, tipo, ir trilhando uma coisa mais humilde, mas com pessoas que eu gosto de trabalhar. Pô, imagina montar essa ópera, as pessoas que estavam envolvidas, esse carinho, essa coisa mais artesanal, assim, do fazer. Porque, assim, rica eu não vou ficar, a princípio, com isso. E, então, assim, eu acho que é mais achar uma voz própria e também ficar atenta às minhas mudanças, porque eu acredito que eu estou assim ainda comecei a compor relativamente tarde, né? 20 e poucos anos. Então, eu acredito que eu ainda esteja num começo, algo que não sei se é um começo, mas se você considerasse, né, uma carreira inteira e tal. Então eu ainda tô me achando assim em muitos lugares, principalmente da composição. Então assim, o que eu acho muito, que me traz muito é a curiosidade, né? A curiosidade. Então, sempre ouvir muita coisa boa. Pode ser, às vezes, eu sou muito ligado à música popular também, né? Então, eu escuto muita música popular do mundo. Isso acaba me influenciando quando eu vou escrever para orquestra. Escuto muita música contemporânea, escuto jazz, escuto coisas muito diferentes, mas sempre procurando a qualidade, né, maior, enfim. E eu tenho certeza que isso me influencia bastante, assim, essa curiosidade, assim. E também, às vezes, nem só na música, de você poder... O músico, às vezes, tem um pouco essa coisa um pouco ultra focada, né? Na questão musical, o que, bom, enfim, não é nenhuma crítica, mas é um fato, né? E, às vezes, você conseguir abrir um pouco, assim, esse alimento da alma, né, que a gente precisa, tipo, lendo, indo ver uma exposição, assim, qualquer coisa que possa nutrir e conversar também com a musicalidade e até as questões do mundo, né, justamente. A gente está numa fase do mundo que, enfim, está bem complexa e tem uma tortura ali constante em volta da gente, né? Se a gente não se proteger, aliás, assim, pode ficar bastante sufocante. Então, assim, acho que receber assim, essa informação do mundo pode ser claro, sempre se protegendo, mas assim, pode ser um alimento para a criação. Assim, eu sei que assim, tem uma sensação quando a gente é muito novo, assim, muito mais novo, e fica no quarto esse dia inteiro estudando o que for. Às vezes, na hora de botar para fora alguma coisa mais pessoal, parece que falta um pouco essa vivência, né? Esse entorno, essa coisa de conhecer pessoas diferentes, de ver coisas diferentes, de viajar meio à toa, às vezes, assim. Deixar as coisas chegarem para inspirar também, né? Então, eu tento fazer isso. Se uma coisa que também tem me ensinado muito desde sempre é o contato com o rádio.
Eu escuto rádio desde criança, o rádio francês na programação, entrevistas de compositores. Tem, bom, para quem é francófono, tem uma série de entrevistas, France Musique, por exemplo, que é uma, assim, Michel Legrand falando, por exemplo, do seu lado, seus estudos com Nadia Boulanger, que pouca gente sabe que é um ótimo compositor para orquestra, assim, até tem composição serial do Michel Legrand, né? Enfim, estou falando isso porque essas entrevistas que eu escuto até hoje, assim, regularmente, me ensinam muito sobre justamente como fazem os outros compositores, né, que eu admiro muito e tudo mais, como eles lidam com isso e tudo mais. E isso bastante, me inspira muito ouvir falar essas pessoas muito mais experientes e que, enfim, que trazem essa excelência e que ouvir os outros falarem de música também. Isso para mim é algo bem interessante, assim. Não sei se eu respondi, fui falando aí. Não, Desculpa. perfeito. Com certeza, com certeza. Na verdade você começou a falar algumas coisas que tocam um pouco o outro assunto que eu queria puxar, que era que você pedi que você falasse um pouco para os jovens compositores, né? Assim, aqueles que estão que escolheram, por exemplo, fazer uma graduação em composição, né? E estão começando agora. É, é uma carreira um tanto quanto curiosa e às vezes amedrontadora, né, para alguns, porque diferente de outros tipos né, de formações profissionais, você não se forma e de repente você pega o jornal, os classificados e acha lá, procura-se compositor. Isso não existe, né? Então, assim, que conselhos, né, você teria a dar, né, para esses jovens, assim, tanto do aspecto composicional mesmo, quanto técnico, né, quanto do aspecto profissional, assim, de como eles podem se preparar, né, que seja psicologicamente, né, para esse mundo, assim, né? Bom, eu não sei se tem muito conselho a dar nesse aspecto, mas eu acho assim que talvez não ter essa visão do compositor, sabe, assim, tipo, vou só estrear peças não sei aonde, porque na verdade assim, ser compositor é só saber, né, em algum grau, no início menos e depois cada vez mais, se a gente continuar estudando sempre e tal, lidar com a criação musical, assim. E eu acho que se o jovem, ou até nem jovem, enfim, pode se abrir com muitos tipos de fazeres profissionais, assim, quer dizer, se precisar ser arranjador, eu acho que é um métier, uma profissão maravilhosa. Eu trabalho como arranjadora. Isso é uma parte também da profissão de compositor, sabe? Assim, porque assim, tem a realidade da vida também, assim, tipo, pagar as contas e ali, ó, dar muita aula pode ser uma opção, mas às vezes, assim, tentar entrar nesse mercado de arranjo faz parte da profissão do compositor. Tem trilha para publicidade. Eu acho que isso aí não tem, para mim não é menos, sabe? Assim, faz parte do trabalho também e faz parte da gente aplicar o que a gente aprendeu como compositor. É claro que ficar atento a não fazer coisas que vão rebaixar a tua imagem, etc. Ter esse critério. Tem pessoas que usam nomes diferentes para fazer coisas diferentes. Tem toda essa coisa, assim, da gente proteger a imagem também, né? Porque a gente é julgado também. Mas, assim, a gente não vai estrear peças para orquestra no mundo inteiro com grandes orquestras, assim, de cara, né? Nem depois, assim. A gente sabe que é um trabalho, assim, acontece cada vez mais e tudo mais, mas é um trabalho que tem uma curva. Você vai ganhando ao longo do tempo com sorte, né? Vai ganhando visibilidade, credibilidade, etc. Então, eu acho que sim, o trabalho base também do compositor são essas outras
trabalhar em estúdio, por exemplo. O compositor pode ser muito útil no estúdio, pode trabalhar com produção dentro do estúdio. Eu faço isso, assim, adoro, enfim. Tem várias maneiras. Eu componho canção, também gosto muito de compor canção, enfim, são facetas diferentes, né? Você pode estar no mundo popular e no mundo erudito ao mesmo tempo, até com assim, facetas estilísticas diferentes. Isso tudo, né, às vezes tem uma visão assim um pouco romantizada do compositor, mas eu acho que é uma profissão que, na verdade, engloba muitas facetas, né? Às vezes menos glamurosas para alguns, para mim não é assim. Eu gosto de trabalhar assim com de várias maneiras com a criação musical, e acho tudo divertido. E na verdade eu aprendo assim com cada uma dessas experiências, algumas com mais holofotes, outras com menos, mas acho que é um pouco isso, essa abertura, sabe, assim, a não achar menos, né? Algumas coisas. Legal. Ludi, já partindo para uma finalização do programa, eu queria que você falasse aqui sobre seus projetos futuros. Na Sim, composição, na performance, o que está saindo de novo aí? Novos concertos, novas performances, sim. novas obras. Então, bom, eu estou falando nisso, se feliz também de poder falar desse projeto que você encabeça, do Circuito Novo, que eu estou bem feliz de estar, né, de fazer parte com um grupo de compositores e de compositoras, que incentiva, né, também a poder estrear peças novas, e também a poder às vezes, dar um empurrão para começar um projeto que, né, já estava na cabeça, não, vou fazer, e aí dá uma desculpa, assim, para começar alguma coisa e tal. Então, isso é bem importante, esse tipo de motivação, ainda mais quando é em grupo, assim, eu acho bem bacana essa ideia de um grupo se formar e poder pensar juntos sobre composição, né? Então, para mim, esse é um prazer poder estar ligada a esse projeto. E bom, agora eu vou para o Brasil agora em abril, lançar dessa vez um disco de canções, então, né, aí já música popular, que eu fiz em parceria com uma letrista fantástica chamada Yara Ferreira, que canta só a música dela também, então a gente vai lançar esse álbum. Tem uma suíte que vai ser gravada pela Érica Ribeiro e a Francesca Anderegg, né? É piano e violino. Chama A Favor do Vento Leste, a suíte. Então, isso não sei quando vai ser, mas deve ser em breve. Como violonista, vou tocar pela primeira vez o Concerto Andaluz do Joaquim Rodrigo, 4 violões e orquestra. Então, tá vendo? Ó, meu cérebro vai. Então, ali já é o estudo, né? Mais pronto do violão clássico, tudo mais. Isso vai ser na Bélgica. É isso, assim. Encomenda para a orquestra ainda não tem por enquanto, mas deve chegar. Bacana, bacana. É isso. É isso. Resumindo. Bom, a gente quer te agradecer aí. O Ian vai talvez falar algumas últimas palavras, né? Queria te agradecer pela participação e dividir com a gente aí esse conhecimento sobre composição para os ouvintes. Vai ter links das suas obras aqui no YouTube, né? Se o Ian quiser dizer mais alguma coisa, eu acho que a Elodie, se quiser se despedir, mandar uma última mensagem e te agradeço por participar aqui desse programa. Eu que agradeço, super feliz de poder estar aqui falando um pouco sobre o que a gente mais gosta de fazer, dividir com vocês. E para o Brasil, né, que é esse país que eu gosto tanto, assim, poder falar um pouco. Obrigada, vida longa ao programa, e é isso. Muito obrigado, Ludi. Obrigado. Agradeço muito a tua participação e até logo para todos que estão nos ouvindo.
né? E você fica aqui ainda um pouquinho, Elodie. Ah, Tá? E até o próximo Tchau, programa. tchau. tchau, até mais.